Olá a todos! No final da Idade Média, uma nova era despontou na Europa, trazendo uma explosão de criatividade e conhecimento. Este foi o Renascimento, um período que transformou a arte, a ciência e a filosofia. Vamos explorar juntos os principais aspectos desse movimento fascinante e descobrir como ele mudou o nosso mundo. O Renascimento começou na Itália, no século XIV, em meio a cidades ricas e influentes, como Florença. Aqui o comércio e a cultura floresceram, criando um ambiente propício para o surgimento de novas ideias. A queda de Constantinopla em 1453 trouxe novos conhecimentos do Oriente, inspirando artistas e pensadores. A busca por uma vida mais rica e significativa começou a se espalhar pela Europa, sinalizando o fim da Idade Média e o início de uma nova era. Bom, eu vou começar agora falando um pouco das características do Renascimento e, começando, o Renascimento ele foi um movimento cultural que ele surgiu na Europa entre o século XV e XVI e ele foi marcado pela retomada dos valores da antiguidade, da antiguidade clássica e também uma nova visão do homem e do mundo. E a primeira característica é o humanismo, onde o ser humano, o próprio ser humano, ele é colocado como centro do universo, com um foco no seu desenvolvimento das suas capacidades racionais e criativas, em vez de uma visão teocêntrica, que é típica da Idade Média. E o segundo é a valorização da antiguidade clássica, onde os próprios renascentistas eles se inspiraram em vários tipos de texto, arte e também em filosofia da Grécia e da Roma antiga, e onde eles buscavam também resgatar vários tipos de conhecimento e também aplicá-los às suas próprias criações. E o terceiro é o racionalismo e ciência, que foi o período que ele foi marcado pelo surgimento do método científico e pelo incentivo ao estudo da natureza, através da observação e experimentação, e acabou influenciando também o desenvolvimento de áreas como a astronomia, física e anatomia. E o último é o individualismo, onde houve uma grande valorização da autonomia do próprio indivíduo e acabou incentivando também o desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento, e além do auto reconhecimento também de talentos individuais em diversas áreas, como as artes e a ciência. O Renascimento, ele não foi apenas uma revolução nas artes, ele também foi uma revolução na parte científica, na parte da ciência da época. E trouxe à tona essa revolução algumas pessoas muito importantes, figuras importantes, como Galileu Galilei e Nicolau Copérnico, que eles desafiavam as visões tradicionais do mundo da época. E o que eles promoviam? Eles promoviam a observação e experimentação como um dos maiores métodos de conhecimento. E eles também lançavam as bases para a ciência moderna. E esse novo pensamento questionava dogmas e abria espaço para a descoberta, mudando a forma como entendemos o universo. Já falaram? O Renascimento começou no século XIV e foi até o século XVII. E a parte mais marcante foi na cultura, no caso na arte, enfim, e na parte científica. E como eu já falei, a maior ênfase foi na parte da observação e da experimentação. Mas alguns outros avanços que foram muito notáveis nessa época ocorreram na astronomia, na anatomia, na física, na matemática e na filosofia natural. Na astronomia, a pessoa que foi mais marcante foi o Nicolau Copérnico, que propôs a teoria do... Eu vou ter que ler um pouquinho porque eu não consigo decorar, que é heliocêntrica. O que ela fez? Ela estava desafiando a visão geocêntrica dominante e abrindo caminho para descobertas evolucionárias. Como também fez como que é o nome desse cara?
o Kepler e o Galileu Galilei. Em anatomia, uma pessoa que foi muito importante foi Andreas Vesalius, eu acho que é assim que fala o nome dele, que ele fez muitos estudos sobre o corpo humano e ele até foi... Ele publicou um livro muito importante que se chama De Humani Corporis Fabrica, que é muito importante por causa da Revolução. Em outros destaques que já foram citados acima, foi o nosso Leonardo da Vinci, que teve muitas contribuições para artes, mas ele também teve contribuições para outros estudos, como a de anatomia, a hidráulica e a mecânica. E ele representou o ideal homem renascentista, aquele que busca o conhecimento em amplas e diversas áreas. E as ciências naturais e matemáticas também avançaram muito, preparando o caminho para a nossa nova cultura e também para a nossa ciência moderna. O impacto que o Renascimento teve na cultura e na sociedade foi muito grande e profundo. Ele conseguiu promover a alfabetização e a produção literária, fazendo com que mais pessoas tivessem acesso ao conhecimento. E quando Gutenberg, em 1440, inventou a imprensa, ele fez com que a disseminação rápida de ideias e conhecimentos tornasse os livros mais acessíveis para toda a população em geral. E isso fez com que a população transformasse a forma que ela pensava, porque assim eles conseguiam ter mais acesso às informações, então eles conseguiam ter a mente mais ampla. E aí eles conseguiram mudar a forma de como a sociedade pensava e como ela se relacionava com o saber. O Renascimento foi mais do que um movimento artístico, foi uma revolução que moldou o futuro da civilização ocidental. Sua influência é visível até hoje, desde a arte até a ciência, e nos lembra da importância e do potencial humano e da busca pelo conhecimento. Essa era de redescoberta e inovação nos deixou legados que continuam a nos inspirar até hoje.